responder o Tânia. Bom, boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu estudei muito para saber só um pouquinho sobre chakras. A Helenita realmente precisava ficar aqui do meu ladinho. Mas tudo que eu consegui captar e entender, eu trouxe para que a gente consiga entender um pouquinho sobre o que é esses portais que a gente tem com todas as dimensões do nosso corpo, né? São portas de comunicação fantásticas. Se a gente entender um pouquinho sobre isso, já vamos conseguir evoluir e talvez melhorar a nossa saúde e nossos pensamentos. Então, para entender a existência e o mecanismo dos chakras, é preciso compreender que antes de ter um corpo físico, o homem é uma fração infinita da consciência cósmica universal. Uma centelha divina que, ao reencarnar, recebe o nome de alma, consim. Consim é uma consciência intrafísica. Então, a percepção do campo de energia humana precisa de estudo e prática, mas também requer crescimento pessoal. Mudanças internas que aumentem a sua sensibilidade, de modo que você possa aprender a diferenciar entre ruídos internos e as sutis informações que recebe, que só podem ser percebidas pelo silenciamento da mente. A percepção, do campo da energia humana é um modo de perceber as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos. Por seu intermédio, podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar as coisas que normalmente não podem ser percebidas. Então existe em torno de cada um de nós. Toda pessoa tem um campo de energia ou aura que rodeia e penetra o corpo físico, intimamente associado à saúde. O campo de energia humana está intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Então, se essa pessoa não for sadia, o mal se mostrará no seu campo, como um fluxo desequilibrado com cores escurecidas e energia estagnada. Então, se alguém cheira cocaína, esse é o aspecto que um ser mais evoluído consegue visualizar ao encarar essa pessoa. Onde a pessoa tem um problema, aparece essa energia. A cor adequada daquela disfunção. E os maus amados, principalmente no cardíaco. Então, em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes que fluem com facilidade num campo equilibrado. Alguém disse que viria e que vê essas cores e eu queria saber que cor que eu estava hoje. Eu devo estar toda verde, Então, essas cores e formas são peculiares a cada sentimento. Relação entre a causa e efeito. Nossos pensamentos influem em nossos campos de energia, os quais influem em nosso corpo e na nossa saúde. Como a gente estava falando na outra palestra, o que você pensa é aquilo que você cria. O universo inteiro parece uma teia dinâmica de modelos inseparáveis de energia. Nessas condições, define-se como um todo dinâmico e inseparável, que sempre inclui o observador de modo especial. Então, o observador, na verdade, é que cria o momento ou o mundo que ele está observando, Cada observação e cada mundo é particular, depende do como você consegue visualizar as coisas. Como já foi dado sobre os corpos, mas as camadas dos corpos estruturados contêm todas as formas que o corpo físico possui, incluindo os órgãos internos, os vasos sanguíneos, etc. E as formas adicionais que o corpo físico não contém. Então, cada corpo estruturado, esse que a gente pegou no mãos de luz, corpo etérico, corpo astral, corpo emocional, mas os corpos já foram dados. Então, cada camada, cada corpo parece diferente das outras e exerce sua função particular. Então, cada corpo da aura está associado a um chakra. Duplo etérico, aqui 2 chakras, 3 chakras e assim por diante.
Os chakras são estruturas energéticas responsáveis pela recepção e distribuição das energias mentais, astrais e etéreas, de acordo com a necessidade de cada um, com o intuito de tonificar o organismo. Então, a corrente principal de força vertical, sua rotação provém de encontro de duas correntes básicas, uma de cima e outra de baixo, que é o fluxo vertical de energia, que pulsa para cima e para baixo do campo da medula espinhal e estende-se para fora, além do corpo físico, acima da cabeça e abaixo do cóccix. Então, essa corrente de força vertical faz com que nós tenhamos, então, a ativação dos chakras, que são a nossa comunicação com o universo. Os chakras em constante movimento, a velocidade do giro de um chakra depende do grau evolutivo do ser, da região do corpo em que está localizado, bem como de sua importância no contexto orgânico do indivíduo. A extremidade aberta de um chakra normal na primeira camada da aura, é uma curiosidade, tem cerca de 15,2 centímetros de diâmetro e uma distância de 2,5 centímetros do Nós corpo. comparamos quando a gente vai dar curso de passe no formato de um pires. Também, tinha na literatura. Mas, gente, é tanta literatura e a Tânia dizendo, põe só o que é mais importante, daí tudo era importante. Só tem uma hora para falar, né? Então fica difícil. Bom, na tentativa de descrever esse intercâmbio energético, podemos dizer que os centros de força do corpo astral captam as vibrações do espírito e transferem-nas para os chakras do duplo etérico. É o duplo etérico que filtra essas energias e as enviam para as regiões dos plexos correspondentes no corpo físico. A medula ou coluna cervical é o grande canal condutor energético de todo esse processo. Então, o perispírito capta as energias através dos chakras do perispírito, através dos estímulos energéticos, passa para o duplo etérico, que vai transformar essa energia e vai passar para o corpo físico através dos plexos nervosos. Embora cada chakra possa apresentar inúmeras tonalidades, que variam entre tons belos e límpidos, ou feios e sujos, sempre é uma tonalidade predominante, que é uma energia útil, capaz de ativar determinado órgão. Lembram que cada cor só difere da outra por causa da frequência que ela está vibrando, É a frequência vibratória que faz a diferença entre as estruturas. Então, a atividade desses vórtices aumenta de acordo com o grau evolutivo da pessoa, bem como através da energia projetada de fora. Se estamos num lugar que tem muita energia, captamos mais. Num lugar menos energético. Então é importante notar que, dependendo da conduta durante a encarnação, e principalmente no campo moral, os chakras podem ser acelerados para que possamos aproveitar melhor as oportunidades concebidas, bem como podem ser desacelerados para evitar complicações maiores devido ao mau uso dessas percepções, ou então mantido estacionário, E esse é o caso de muitos médiuns que passam anos sem apresentar avanço em suas percepções, porque devem ter algum problema de ordem moral para ser trabalhado. Eu fiquei com uma dúvida ali nesse negócio aí. Lá foi eu. Não vou pegar o microfone, Muda um pouquinho, volta um pouquinho ali que eu só quero me lembrar direitinho. Aí. Aumenta de acordo com o grau evolutivo da pessoa, bem como através da energia projetada de fora. Então, se você vai num ambiente às vezes e chega nesse ambiente e você se sente mal, nem sempre pode ser uma sintonia espiritual, pode ser uma desarmonização de algum chakra que entrou em sintonia com alguma coisa, alguma energia negativa que estava no local. Pode ser. Acho que foi isso aí que eu captei no ler isso aí. Pode ser também, com
certeza. É isso, né? Porque nem tudo é sintonia, né? A gente às vezes está com os pensamentos negativos, já está meio em desarmonia e atrai, capta, né? Com certeza. E daí os chakras todos se desarmonizam e a gente vai sentir. Com certeza. Então, as pontas ou extremidades dos chakras, onde eles se ligam à corrente de força principal, são chamadas raízes ou corações dos chakras. Então tem uma outra figura que vai mostrar, mas aonde ele se encontra entre o chakra frontal e o dorsal, no meio, que é a coluna, tem essas raízes ou corações dos chakras. Dentro desses corações existem selos que controlam a troca de energia entre camadas da aura através do chakra. Ou seja, cada um dos 7 chakras tem 7 camadas, cada uma das quais corresponde a uma camada do campo áureo. Então, é uma comunicação interdimensional mesmo, né? Que é feita através desses locais chamados chakras. Existem, por conseguinte, localizações específicas no interior do nosso sistema de energia para as sensações, as emoções, os pensamentos, as lembranças e outras experiências não físicas. Se compreendermos o modo com que os nossos sintomas físicos se relacionam com essas localizações, ser-nos-á mais fácil compreender a natureza das diferentes enfermidades e também a natureza da saúde e da doença. Então, dessa forma, o estudo da aura pode ser uma ponte entre a medicina tradicional e nossas preocupações psicológicas. Porque o que a gente pensa, mesmo que seja eu não quero ter câncer, você acaba sintonizando na energia câncer. Principalmente porque o cérebro não capta a palavra não. Né? Exatamente. Para ele não existe o não, então. Com certeza. Eu não quero, ele filho não. Vai registrar eu quero. Yes. Então nós temos que ter muito cuidado com onde que a gente amarra nosso pensamento, né? Porque aí o medo que aconteça algum acidente faz acontecer aquele acidente, né? Bom, cada chakra está associado a uma glândula endócrina e a um plexo nervoso principal. Então nós sentimos toda essa energia através do nosso corpo físico, através dessas glândulas e desses plexos, né? Então a pineal, por exemplo, a glândula pineal está ligada diretamente ao chakra coronário, a glândula pituitária ao frontal, a tireoide na laringe, ao chakra laríngeo, o timo é o cardíaco, a glândula suprarrenal ao esplênico. E aí, a suprarrenal também aparece no chakra básico. E aí, eu não sei, eu coloquei os dois, né? Se a Tânia souber explicar ou alguém, mas a nossa literatura é bastante vasta e tem bastante coisas que se contradizem. Não, talvez não se contradigam, mas falta de compreensão total de quem está falando, não consegue discernir por causa totalmente. da região, né? Por causa da região onde o chakra se localiza, daí pega tudo. E também eles se intercomunicam entre eles, né? Ó, o esplênico tem grande ligação com... Mas isso a gente já vai falar. Todos eles se comunicam. Todos se comunicam. Aham. Com certeza. Então os chakras absorvem a energia universal ou primária, orgone, prana, decompõem-na em suas partes e em seguida mandam, né, através das nadis, que a Helenita já falou pra gente, que são ao longo de rios de energia chamado nadis para o sistema nervoso, ó, e depois para o sistema endócrino e aí por fim o sangue para que vai alimentar o nosso corpo. Então, quando você vê um ser humano sem essa pele, sem, né? Você vai lá olhar espiritualmente falando, né? Olha só, São tá? todos esses fios. Pois é, fios elétricos, né? Eletromagnéticos, Naves e elétricos. meridianos. Exatamente. Então, os chineses compreendem bem melhor que eles usam isso, essas ligações, né? Por que lá na pontinha do dedo
tem um negócio que vai agir lá na cabeça. Então, se está com dor de cabeça, você aperta lá no dedão, na ponta do dedão, né? E você para de doer. Opa, é porque tem justamente um fio condutor que vai chegar lá e vai fazer essa interrelação. Fantástico estudar isso. Os 21 chakras menores estão localizados em pontos em que a energia permanece cruzada 14 vezes. Então, um em frente a cada orelha, cada lado do peito, onde se juntam as clavículas, na palma de cada mão, na sola do pé, atrás de cada olho, a cada mônada, no fígado, no estômago, 2 ligados ao baço, um em cada joelho, no timo e no plexo solar. Esses são só os 21, existem outros chakras menores ainda, né? Então, os 2 chakras menores localizados na palma das mãos são muito importantes para a cura, né? E nos pontos em que as linhas de energia se cruzam 7 vezes, criam-se até vórtices menores. E aí... Tem muita gente que diz o seguinte, quando a gente convida, vamos ajudar no passe, vamos trabalhar no passe. Eu não posso porque eu não estou preparada, eu não me sinto capacitada. Mas todos nós temos esse chakra da mão e basta nós termos o pensamento e ele sendo um pouco acionado, você pode passar essa energia tranquilamente, né? Com certeza. Todos somos luzes, podemos até ser uma luzinha apagadinhas, mas basta nós eliminarmos os medos e isso vai melhorar. Só uma colocação, mesmo não sendo entendido e a acupuntura, mas me parece que muita coisa da acupuntura, para quem estudou, estuda e eu já fiz a acupuntura, eles usam muito desses chakras que se mostrou aí. Com certeza. É usado no lugar certo que vai atingir tal órgão de tal forma, né? Com certeza. Eu também estudei alguma coisa já em ponto gatilho, em acupuntura, mas é isso aí. A Helenita que deu sobre a pressão dos pontos, ela explicou bem que se você flexiona um ponto ou da mão ou do pé, você está energizando às vezes uma outra parte. Por exemplo, a parte da sola do pé, do calcanhar aqui, você fazendo massagem, você está acionando o teu joelho, relacionado a isso, não é, Helenita? E essa parte do dorso do pé é a coluna. Então, se você fizer uma massagem no dorso do pé, vai resolver alguma coisa na tua coluna. Muito bem, Dona Tânia. Então, os centros, cada chakra principal na parte dianteira do corpo se emparelha com a sua contraparte na parte de trás, certo? E aqui estão os corações dos chakras, Os aspectos frontais se relacionam com os sentimentos e os dorsais com a vontade. E os 3 localizados na cabeça com os processos mentais. Então a gente vai estudar um pouquinho a função dos 7 chakras. Cada vórtice troca energia com o campo de energia universal. Como essa energia está associada a uma forma de consciência, sentimos a energia que trocamos em termos de visão, audição, sentimento, sensação, intuição ou conhecimento direto. Os 5 sentidos estão vinculados também estão vinculados ao chakra. O tato ao primeiro, a audição, o olfato e o gosto ao 5º, a visão ao 6º chakra. A energia é transmitida de uma camada para outra através de passagens, né, como a gente já comentou, e cada chakra do corpo etérico cada chakra está ligado ao corpo seguinte através do corpo mais fino, e ele vai penetrando vai penetrando no outro como uma... Bom, gente, me ajude. Como uma... Eles vão se uma conexão intercomunicando, exatamente. Exatamente.
Então, uma vez que servem para vitalizar o corpo, os chakras se relacionam diretamente com qualquer doença no corpo. Existe a tela búdica, que é o filtro dos chakras, que é entre os chakras do corpo astral e os chakras do duplo etérico. Serve para a proteção do corpo físico. Olha só, se você... Esse instrumento de proteção é como se fosse um filtro energético, cuja principal função é evitar a ação predatória de espíritos maléficos sobre o corpo físico dos seres humanos. Então, essa tela não pode estar rompida, senão você é acessado no momento incorreto, né? No momento que não é apropriado. Então, é uma proteção natural capaz de impedir a abertura prematura dos contatos entre o plano físico e espiritual. Eu estive lendo sobre isso, mas não consegui colocar. Mas quando essa tela se rompe, ou por um susto muito grande, ou por algum outro motivo que agora não consigo conversar, ela realmente permite contatos inadequados na hora errada. Você vai incorporar dirigindo, você vai incorporar numa festa, enfim. Essa tela é uma estrutura que nós precisamos realmente entender e não deixar, né, se deteriorar. De natureza essencialmente magnética, torna-se extremamente compacta ao corpo astral dos espíritos, impedindo assim que causem danos ao organismo astral e físico do indivíduo. E também impedindo que você acesse as informações que você não está preparado para acessar no momento, né? Se você acessasse tudo que você já viveu, de repente não é o momento adequado, né? Então, a primeira camada está ligada ao funcionamento automático e autônomo do corpo, que é o chakra básico, que é o primeiro chakra ou coxigiano, que é a fonte da energia Kundalini. O primeiro chakra é responsável pela vitalidade e pela manutenção dos aspectos sólidos do corpo. Também chamado de chakra raiz, ele permite a relação com o mundo físico, o mundo das formas, as coisas da matéria. É esse chakra o número 1. Localizado na base da coluna, o lótus vermelho de 4 pétalas representa o mundo material. Seu principal elemento é a terra. Representa o instinto de sobrevivência, a nossa conexão primeira à matriz da vida terrestre. Então, do 1º ao 7º ano de vida, ele é muito importante, porque a criança aprende a regular os seus instintos, a fim de criar um comportamento adaptado à sua identidade terrena. Então, esse chakra é bem importante até o 7º ano da vida. Relaciona-se com as glândulas suprarrenais, e tem relação com os plexos hipogástrico e sacro, responsável pelos órgãos da reprodução e das emoções sexuais, e atua sobre a coluna vertebral, sistema central e periférico. Então, se você leva um susto ou qualquer coisa assim, né, você pode até ter um descontrole nessa região e sobre o sistema urinário, então você tem um desequilíbrio nesse chakra. Dentre alguns desequilíbrios, desordens do sangue, febre, inflamação do fígado. Então, quando ele está desequilibrado, fechado ou com algum problema, paralisia do sistema nervoso e órgãos genitais. No que tange aos desequilíbrios psíquicos, problemas relacionados à sexualidade, medo, fraqueza e insegurança. Então, só esse chakra que nos liga ao primeiro elemento, que é a terra, já pode nos causar essa tamanha desordem. O segundo chakra é o esplênico, centro esplênico, relacionado ao elemento água. Ele representa a natureza dual da existência, em constante ascensão e fluxo de polaridade, e é simbolizado pela cor laranja. Localiza-se na região correspondente ao baço,
está diretamente relacionado ao funcionamento do pâncreas e vitalização sanguínea. Então, esse é o chakra que faz irrigação e vitaliza o ducto etérico e seu sistema de distribuição energética, realizado pelas nádeas. Absorve as energias do Sol, nutrindo e vitalizando todo o sistema sanguíneo, através da irrigação de suas células. Conserva as energias indispensáveis para a continuidade da vida e liga-se ao chakra laríngeo, responsável pela expressividade e comunicação. Quando esse chakra controla a vida da pessoa, ela tem o hábito de abandonar os projetos e planejamentos mesmo antes de serem realizados. Então, se isso acontece, de repente você já pensa, olha, qual é o chakra que está desvitalizado? E a cor laranja é a cor da criatividade. Então, abrir ou tem a fechar ver. chakra? Com certeza, né? Existe algum, tipo assim, sei lá, um ritual, uma coisa energética? Não. O que eu li é que você deve ter um bom protocolo de vida, tipo, os teus pensamentos, os teus atos, principalmente as tuas ações, né, no campo moral, vai fazer um equilíbrio. E você não deve tentar abrir algum chakra entendeu? Porque aí isso não... Por si só, né? Mas a gente, No quando dá o passe. passe, a gente faz abertura, limpeza e fechamento. E harmonização. do chakra. Harmonização do chakra. Isso é através do passe que a gente harmoniza tudo. Coloca todos na mesma sintonia. Aquela mentalização que a gente teve na outra dia, que a gente vai pulsar as cores em cada um, que é pra A gente tem que ter uma força mental muito grande para conseguir ativação, né? ativar e colocar eles, se você querer abrir ou fechar. Isso às vezes não é muito legal mesmo. O ideal mesmo seria no passe. Exatamente. Você manter um bom equilíbrio, que aí os chakras se normalizam, né? Também. Mas com certeza o passe é excelente para isso. Então, em contrapartida, aquele que desenvolve esse centro de energia terá à sua disposição um reservatório inesgotável de fluidos revitalizantes, podendo aplicar seu potencial na dedicação à cura e ao tratamento de enfermidades físicas. São os terapeutas e os médiuns curadores, que foi o que a Tânia disse que era o chakra muito importante para os médiuns, né? Um dos muito importantes. Um dos muito importantes, é onde se dá também, na mediunidade, a incorporação de entidades com mais, não que não sejam os de luz, mas mais com menos conhecimento espiritual. Com certeza é onde se dá... Menos conhecimento... Aqui diz que é o vampirismo, né? Não seria, pode ser, isso é na base de espíritos que estejam em desequilíbrio, que seriam obsessores, eles formam um vampirismo ali, porque sabe-se que o baço no físico é o filtro do sangue, né? E eles dão a incorporação de preto velho, caboclo, porque quando alguém vai em algum terreiro e que vê que o preto velho está lá crocado ou abaixado ou sentado no banquinho, porque a incorporação deles se dá através desse chakra. E daí, como eles falam, devido à ligação que tem com o laríngeo. Com o laríngeo. Todas as incorporações refletem bastante no eles falam, né, que é justamente uma ligação bem forte com o laríngeo. Então, influência desse chakra na pré-adolescência, sua fase de maior predominância, porque é um período delicado, onde o indivíduo precisa estabelecer limites para as suas atitudes, né? Então, uma característica também de quem tem alguma alteração no chakra é a rebeldia, né? Geralmente apreciam suas posturas sejam respeitadas, mas não tem sempre respeito à opinião dos outros, né? Então, há de se ressaltar ainda a relação do chakra esplênico com os fenômenos mediúnicos. Se energizado de forma espontânea e descontrolada, poderá causar incorporações indesejáveis e
sobremaneira bastante incômodas. Nesse caso, diz que o chakra está aberto, sendo necessário reduzir sua atividade a um nível normal, fechando o vórtice e reduzindo sua frequência vibratória através de passes magnéticos. Que consciências vampirizadoras estabelecem suas ligações mesmo sendo inconscientes, é justamente nesse chakra. Dele, extraindo os fluidos vitais, sugados por encarnados e desencarnados, justamente por ele ser o filtro do, né, sanguíneo e essa coisa assim. Bom, o terceiro chakra é o plexo solar. Está associado ao grande prazer que deriva do profundo conhecimento do nosso lugar único e ligado dentro do universo. Chamado Manipura, ou joia brilhante, ele também é chamado de chakra umbilical. É o lótus amarelo de 10 pétalas. Então, vermelho, laranja, amarelo. Que variam em matizes do vermelho ao esverdeado. Mas ele é predominantemente classificado ou assim, esquematizado como amarelo, né? É o centro da vontade e do ego, simbolizado pela cor amarela. Localizado no plexo solar, próximo ao umbigo, está diretamente relacionado à fisiologia da alma, sendo responsável pela assimilação das emoções e experiências necessárias ao despertar da consciência. Por isso, esse chakra, fisiologia da alma, e fala então do vegetarianismo ou, né, da não ingestão de alimentos que a gente... Carne. Carne. Enfim, não vamos falar sobre isso agora. O plexo solar, no campo físico, associa-se ao fígado, intestino, rins e demais órgãos abdominais, com exceção do baço. O baço fica com o esplênico. É responsável pela assimilação e metabolismo dos alimentos. O plexo solar também, quando ele estiver, porém, quando aberto, mas a membrana protetora estendida sobre ele estiver rasgada, terá grandes extremos não controlados de emoção. Poderá sofrer influência de fontes exteriores, procedentes do astral, que talvez o confundam. Poderá perder-se nas estrelas e no universo, ser um sonhador. Simbolizado pelo elemento fogo, o terceiro chakra relaciona-se ao corpo astral ou corpo emocional. É responsável pela expressão ou domínio dos instintos e emoções passionais. Através dele, o indivíduo expressa seus medos e suas culpas decorrentes de um passado mal resolvido. Sendo assim, entende-se porque, na linguagem popular, se diz que depois de um grande susto, sentimos a barriga tremer, chegando muitas vezes a provocar evacuações ou micções involuntárias. O susto faz esse tipo de... Então é importante no que diz respeito ao relacionamento humano. Olha só, quando uma criança nasce, subsiste um umbigo etérico entre mãe e filho. E esses cordões representam todo o relacionamento humano. Então, toda vez que uma pessoa estabelece relação com outro ser humano, crescem cordões entre os dois chakras. Então pensa, gente, nós somos totalmente ligados uns aos outros. A nossa energia... Todos nós agora temos... umbilical. Sim, não só por ele, né? Mas ele é sempre tem essa relação aí quando você conhece uma pessoa. Então, agora, o chakra dorsal, que é o chakra 3B, está localizado no plexo solar também. A intenção do tocante é a saúde física. Então, quando esse chakra está equilibrado, nós temos uma boa saúde física, a nossa saúde física. Se alguém tiver muito amor à saúde dirigido ao próprio corpo, e em tentar mantê-lo saudável, esse centro estará aberto.
também conhecido como centro da cura. Associa-se à cura espiritual. O 3B. O 4A, que é o chakra cardíaco, chakra do coração. Associado ao elemento ar, assume um importante papel no desenvolvimento da vida espiritual superior, chamado Ananyata. Cadê a Kika que sabe ler esses nomes? Anahata. Anahata. Desculpa. Eu ia perguntar antes de começar a palestra, esqueci. Lótus verde de 12 pétalas significa inatacável ou ileso. Está relacionado aos sentimentos e emoções superiores. No estado negativo, a pessoa tem dificuldade em amar, no sentido de dar amor e nada esperar de volta. É mais importante de todos dos que se utilizam no processo curativo. Olha só, todas as energias metabolizadas através dos chakras sobem pela corrente de força vertical, atravessando as raízes dos chakras e entram no chakra do coração antes de saírem das mãos ou dos olhos do curador. Pensa que forte que é isso, né? Então, esse chakra é que controla e faz com que haja a distribuição dessas energias. O chakra do coração também, a principal função dele é governar o sistema circulatório, purificação do sangue, através dos pulmões, envio de oxigênio e prana a todas as células através do sistema arterial. E também controla as pulsações do músculo cardíaco, vibrando e sintonizando na frequência do astral superior, comandando sentimentos elevados. É o centro, o 4B, é o centro a partir do qual agimos no mundo físico. Saímos em pós daquilo que desejamos. Se o centro girar no sentido horário, tomaremos uma atitude positiva no tocante à realização de coisas na vida e veremos outras pessoas como sustentáculos das realizações. Então, teremos experiências para sustentar essa opinião porque as vivemos. Não somos só teóricos, né? Por outro lado, se o centro estiver girando no sentido anti-horário, o oposto será verdadeiro. Suporemos erroneamente que a vontade de Deus e das outras pessoas se opõe a nós. Então a gente não entende por que está dando errado, né? De repente é um chakra que não está funcionando. Aí se você está curando alguém, ou se você está tentando achar uma maneira de ajudar, por que aquela pessoa está tão depressiva? Ou por que aquela pessoa não consegue realizar? Então, tendo essa visão, você já vai, né, tendo mais um instrumento de ação, saber aonde indicar, o que fazer. O chakra da garganta, localizado na frente, né, o chakra laríngeo, localizado na frente da garganta, associa-se à tomada de responsabilidade pelas nossas necessidades pessoais. Eu sou responsável por mim. Não foi o fulano, ciclano. Eu é que tenho que tomar conta de mim mesma. Só uma explicação do chakra do coração ali, que quando uma pessoa está com um desequilíbrio emocional, uma crise de choro, ou muito nervoso, que tem um estado de nervosismo, o que a gente faz? Você energiza esse chakra, você coloca a tua mão, que através do chakra da mão, você vai dar uma energia pro chakra cardíaco, para ele se harmonizar. Então é isso que a gente faz quando a pessoa tem crise emocional de choro e coisa assim, tá? No consultório eu adoraria fazer isso também, viu? Muitas vezes eu pego paciente com depressão, ou assim eu penso, meu Deus, será que se eu impor minha mão o cara vai ficar aqui ainda? Vai tomar um choque assim. Mas a vontade imensa de colocar a mão, de dizer... Mas faça mentalmente. Eu faço, Tânia, eu faço, mas é que é aquela história, eu ainda estou num Nós somos estágio brasileiros, ainda temos que colocar a mão. muito pequeno, ainda não consigo visualizar, então a vontade de chegar aí. Mas enfim. Bom, o chakra laríngeo, né, para ter ideia, o recém-nascido é levado ao peito, mas precisa sugar
antes de conseguir a nutrição. O mesmo princípio vigora pelo resto da vida. À proporção que a pessoa amadurece, a satisfação das suas necessidades repousa cada vez mais sobre si mesma. Então, alcança-se a maturidade e esse chakra funciona apropriadamente quando deixamos de censurar os outros pelas nossas falhas e nos aventuramos a criar o que precisamos e o que desejamos. Então, na verdade, a gente desequilibra nossos chakras o dia inteiro. com certeza. Mas na puberdade ele não está completamente formado, né? Ele vai, ó, a puberdade é o esplênico, né? Ele vai chegar só quando você tiver 28, né? Mas aqui nós passamos tudo a puberdade. Não sei se eu não sei se E, por exemplo, quem rói unha, chupa o dedo, é sinal que ainda não desenvolveu bem esse chakra. Então, quando ele está se... Desculpa? Isso aí foi brincadeira, viu, que eu fiz. Então, quando ele está girando no sentido anti-horário, a pessoa não saberá receber. Olha só, tem pessoas que não sabem receber. Como ela constrói um campo de força negativa com suas expectativas negativas, atrairá para si uma alimentação negativa. Então, você não deve repetir as frases para fazer uma boa frase, mas nesse caso eu fiz questão de, né, que você não consegue receber, porque você não se sente merecedor. Dá uma olhada, como é que está esse chakra? Né? Para quem tem está estudando isso, nós temos que estudar muito sobre isso. Aonde que entra a energia para a pessoa, você não consegue entender o que está passando, por que aquela pessoa não enxerga o que eu estou vendo? Né? De repente, o campo de energia dela está bloqueado. É uma concha. Não consegue passar, não consegue captar a energia que está disponível. Agora, realização profissional, então, se ele tiver girando no sentido horário, ao qual às vezes se dá o nome de centro profissional, o 5B. Está associado ao sentido do eu, da pessoa, dentro da sociedade da profissão e entre os iguais. Se uma pessoa não se sentir à vontade nessa área da sua vida, o desconforto poderá ser coberto pelo orgulho, o que compensa a falta de respeito próprio. Né? O centro localizado na parte posterior do pescoço estará geralmente aberto se a pessoa for bem sucedida e bem ajustada ao trabalho e satisfeita com esse trabalho, com a sua tarefa na vida. Então veja, se não está bem realizado, vamos lá procurar normalizar esse chakra para a pessoa, né? É uma informação extremamente importante, tá? No Mãos de Luz. É uma coisa que você consegue não só saber, como poder aproveitar na vida. Porque conhecimento, gente, se a gente não usar, amanhã eu já não sei mais nem o que eu estudei, né? Que nem uma língua. Bom, o chakra 6A, que é o coronário, está associado à capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. Então isso inclui os conceitos de realidade ou o universo da pessoa, ou a maneira com que ela vê o mundo, ou como ela acha que o mundo lhe responderá. Se o centro girar no sentido anti-horário, a pessoa terá conceitos mentais confusos, ou imagens. Isso não é o chakra frontal? É, esse aqui. Eu falei coronário, né? Está escrito coronário. Não, esse é o coronário. Não, Que é o É em cima da cabeça, o frontal é na testa. esse é o frontal. Ah, então. E o pior é que eu li tudo antes e E eu também. não ativei. Não faz mal. Ótimo, então esse é o. Acho que É o frontal. eu tô falando coronário e tô fazendo assim, né? É o frontal. É o terceiro olho. É o frontal. É para deixar Exatamente. os pés. Então, a Tânia também. Tânia. Não, passa em branco, é normal. Então, gente,
porque eu realmente não sou expert, né? Mas tá bom? Tentando. Então, o chakra frontal, que é o 6A, né? Isso. Se o centro girar no sentido anti-horário, a pessoa terá conceitos mentais confusos ou imagens acerca da realidade não verdadeiras e geralmente negativas. Quem os adota projeta-os no mundo e por ele cria o seu mundo. O chakra 6B, se ele tiver conceitos mentais confusos no 6A, se isso estiver combinado a um centro executivo 6B, que funciona vigorosamente, poderá devastar a vida da pessoa. Ou seja, ela não tem uma ideia clara, mas ela sabe executar o que ela pensa. Olha só que difícil, né? Então, se você não tem clareza de ideias e você sabe executar no centro 6B, você pode ser um assassino, né? Porque o outro mandou e você executa. É especialmente frustrante ter o centro frontal, agora tá certo, aberto e o dorsal fechado. A pessoa tem muitas ideias criativas que nunca parecem funcionar. Porque ela pensa claramente, mas não sabe executar. Que bom. Então existe habitualmente uma desculpa que essa acompanha e que põe a culpa no mundo exterior. Né? Isso é muito comum. Por que eu não ganho dinheiro, né? Pois é. Então, se o 6B girar no sentido dos ponteiros do relógio, o centro da ideia girar no sentido contrário, teremos uma situação ainda mais inquietante, né? Ainda que os conceitos básicos da pessoa não estejam na realidade, ela continuará a levar adiante os conceitos distorcidos com certa dose de sucesso. Agora sim, o centro da coroa. Do centro, desse centro, o frontal, no Antigo Egito, eles usavam muito isso aí pela forma do pensamento, e inclusive há no mundo espiritual conexões, ditos que as pirâmides, como ninguém descobriu até hoje no mundo físico como elas foram feitas através da força mental usada pela forma pensamento dos iniciados, que faziam meditação usando a força do frontal para isso aí. Esse é o poder, né? O poder do pensamento no frontal. E o terceiro olho, né? A visão. Terceiro olho, exatamente. O centro da coroa, então, é o coronário agora. Está associado à conexão da pessoa com sua espiritualidade e à integração de todo o seu ser, físico, emocional, mental e espiritual. Se o centro estiver fechado, a pessoa provavelmente não terá uma conexão experiencial com a sua espiritualidade. Né? Eu vou morrer e vou virar samambaia. Ponto. Tá. Não terá provavelmente o sentimento cósmico e não saberá do que estão falando as pessoas quando falam de suas experiências espirituais. Eu tinha um amigo médico, eu tenho ainda porque ele ainda está nesse planeta, mas ele dizia para mim, mas Cleusa, eu vou virar samambaia, eu vou virar terra. Não tinha esse senso aberto, provavelmente, né? E era uma pessoa boníssima. É antes um estado de ser, um estado de transcendência na realidade mundana para o infinito. Vai além do mundo físico e cria no indivíduo um sentido de totalidade, de paz e fé, dando um sentido de propósito à sua existência. Quando a gente está estudando o livro Mãos de Luz, a gente vê quando esse centro é muito desenvolvido, geralmente, ou muitas vezes, a pessoa não tem muita conexão com a Terra. Ela está sempre conectada com o lado espiritual, é meio tísica, meio... Mas nenhum lado nem o outro, né? Não dá nem para desenvolver de um jeito nem do outro, tem que ter o equilíbrio. E aí, se no pé nós temos todas aquelas inter-relações, olha só, na mão, cada dedo e cada pedacinho da nossa mão está interrelacionada com
uma parte do nosso corpo. Né? Então, se você fizer uma massagem, aqui tu está massageando o teu pé e tua cabeça. Enfim, nós somos totalmente conectados, né? E aqui um exercício para ver os campos de energia vital do universo. De maneira mais fácil de começarmos a observar o campo de energia do universo é simplesmente deitar-nos de costas, relaxados na grama, num bonito dia de sol e olhar para o céu azul. Volvido algum tempo, veremos minúsculos glóbulos de orgônio formando linhas onduladas contra o céu azul. Parecem minúsculas bolinhas brancas, às vezes com um ponto preto, que surgem por 1 segundo ou 2. Deixam um ligeiro traço e tornam a desaparecer. Se você persistir na observação e expandir a visão, começará a ver que todo o campo pulsa num ritmo sincronizado. Então, se for num dia de sol, é mais, ou um dia nublado, né? E aparentemente o sol, a luz do sol carrega os glóbulos. Isso está no livro Mãos de Luz, da Ana Ambrena. Bom, pessoal, agora, por favor, Tânia. Eu acho que foi bem explicado todos os chakras, né? E Desconsidere os erros. Vamos não, o erro foi ali e eu tenho culpa também porque eu vistoriei, eu tirei 80% do estudo dela, eu fui dizendo isso não, isso não, isso não, isso não, e ela dizia, meu Deus, vai virar em nada, e acabou acontecendo que deu certo, né? Então, os chakras, ela mostrou a parte mais usada com o físico e com a parte espiritual. Dentro do trabalho de apometria, existem outras maneiras que a gente pode, em uma outra explicação, relatar isso aí, certo? Mas a maior fonte de harmonização dos chakras no nosso físico, indiretamente, né, para todos, é o passe. O passe com certeza harmoniza todos os chakras. Por quê? Principalmente o chakra que é trabalhado dentro da apometria. Porque tem chakras que ele só impõe as mãos e mesmo assim, como essa corrente segue do coronário até o básico, você vai energizar todos. E o chakra ligado à apometria, você vai com ele tirando a energia negativa de todos os lugares e depois você harmoniza num total. Tá? Principalmente porque é no momento do chakra que nós estamos acompanhados, né? Pessoal, eu acho assim que a gente precisa aprender a lidar com essas energias e a harmonizar os nossos chakras. Se muitos aqui já fizeram o curso de passe, mas se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês semana que vem, já aproveitando que ela deu os chakras, essa harmonização e limpeza de chakra. Assim, nem que vocês não queiram vir trabalhar na casa durante o passe, mas que vocês possam se auto-aplicar de noite, embaixo do chuveiro, para aprender a harmonizar e drenar toda essa energia. E semana que vem eu posso vir aplicar o curso de passe, ensinar vocês. Mais uma semana de folga, né? E a gente já faz a prática, nem que vocês não queiram trabalhar. Os que já sabem podem vir me ajudar, renovar o seu curso novamente. E nós vamos aproveitar a brecha e vamos trabalhar essa energia para a gente aprender a se ajudar. Certo? Então, semana que vem vamos dar o curso de passe. Quem foi que abriu?